Neste vídeo trataremos dos sistemas sensoriais. Como já se sabe, temos 5 sentidos. São eles: paladar, olfato, visão, audição e o último, que apesar de ser conhecido popularmente como tato, envolve muitos tipos de estímulos, como temperatura, vibração, toque e até mesmo a percepção de dor, chamada de nocicepção. Esse sistema como um conjunto chama-se somatosensorial. Cada sistema funciona de uma maneira generalizada similar. Um estímulo é captado por um órgão sensorial, no qual teremos os receptores. Os receptores nada mais são do que células sensoriais, caracterizadas pela sua capacidade de transformar uma forma de energia em outra. Através de um sinal, agora elétrico, a informação é passada por células de transmissão nervosa até um decodificador no sistema nervoso central. Tome como exemplo o sistema visual. A luz é captada pelas células sensoriais no olho. Daí a informação é passada para as células ganglionares, as quais, por sua vez, a transmitem ao córtex por meio de um sinal elétrico. Recebemos estímulos que geram uma resposta eletrofisiológica em nosso cérebro. No final, cores, sons, imagens, frio, calor, dor, tudo se resume a impulsos elétricos interpretados e processados no sistema nervoso. Mas se todas as informações são passadas da mesma maneira, como nosso cérebro distingue o doce do azul? A resposta está nas áreas de processamento, regiões específicas do cérebro que interpretam diferentes estímulos. No entanto, não há uma divisão estrita entre essas áreas. Muitas vezes elas se cruzam e se sobrepõem, gerando efeitos extraordinários. Um dos exemplos mais simples é a integração do paladar e do olfato. Quando há uma experiência de pareamento de odores e gostos similares, podemos sentir um cheiro que tem gosto. Isso ocorre, por exemplo, quando sentimos o cheiro de morangos e achamos que o cheiro é doce, mesmo que esse estímulo não ative os receptores gustativos. Além disso, a formação do sabor não depende apenas da resposta das papilas gustativas, depende também do cheiro e, frequentemente, da aparência. Quando estamos com o nariz congestionado em decorrência de uma gripe, por exemplo, achamos que a comida está sem gosto. Crianças tapam o nariz para tomar remédios, pois desse modo o gosto é amenizado. É possível comprovar essa integração com um simples experimento. Tente descobrir o sabor de uma bala de nariz fechado. Você verá que é extremamente difícil. Em alguns casos, a integração entre os sentidos é tão grande que a pessoa experiencia a dita sinestesia. Na sinestesia, a estimulação perceptiva nem sempre sensorial pode evocar experiências sensoriais, cognitivas ou afetivas, as quais geralmente são sensações involuntárias. Um sinesteta pode ouvir cores, por exemplo. Há diversos tipos de sinestesia conhecidos. Um dos mais comuns consiste em ver cores específicas associadas a números. Um caso interessante a ser citado é de um homem russo que, quando ouvia um som, via pontos coloridos e às vezes podia sentir um sabor em sua boca. O uso dos múltiplos sentidos simultaneamente pode estabelecer traços fortemente relacionados à memória. Embora o fator da memória seja impressionante, o homem em questão não conseguia acompanhar uma história que lhe era lida, pois era bombardeado constantemente por imagens visuais evocadas por cada palavra, mais sons e imagens evocadas pelo tom de voz da pessoa que estava lendo a história. A sinestesia está relacionada ao hemisfério esquerdo do cérebro, e, embora rara, não é anormal. É um processo natural que ocorre em poucos indivíduos. Na verdade, todos nós experienciamos algo parecido com a sinestesia, embora não sejamos, por definição, sinestetas. Quando achamos que alguém tem a voz doce, por exemplo, estamos associando um sentido que não foi estimulado. Nossa relação com a realidade muda com o passar do tempo. A audição, por exemplo, se torna cada vez mais eficiente com o passar dos anos. A perda auditiva que acontece conforme envelhecemos é decorrente da degeneração fisiológica causada pela exposição ao ruído e por outros problemas e tratamentos médicos. A frequência alta de 18.000 Hz não é notada por pessoas cujas células ciliadas já começaram a se degenerar. Quanto mais alta a frequência, ou seja, quanto mais agudo o som, mais restrita a estimulação fica à região basal da cóclea. É por esse motivo que, com o decorrer da idade, as pessoas gradativamente perdem a capacidade de ouvir sons agudos. Até aqui, vimos que, muitas vezes, o cérebro mistura sensações, mesmo possuindo áreas específicas de processamento. Porém, e quando nossa mente nos faz sentir algo que não existe? Nesse sentido, podemos distinguir duas realidades: o corpo em si e a maneira como o cérebro interpreta o corpo. Uma situação que exemplifica muito bem essa tênue divisão é a dor no membro fantasma, quando uma pessoa que tem um membro amputado ainda tem sensações relacionadas ao membro ausente.
Durante muito tempo, esse fenômeno foi associado à loucura. Porém, atualmente, estudos incluem diversos mecanismos como possíveis explicações, sendo mais citado o mecanismo do rearranjo cortical, onde áreas que representavam a recepção de estímulos do membro amputado no córtex são apropriadas por regiões de outros membros, e estimulações nelas podem trazer a sensação do membro fantasma. Como foi falado no início do vídeo, temos 5 sentidos, e a partir deles nos relacionamos com a realidade. Mas será que a realidade percebida por nós é a mesma percebida por outras espécies? Alguns animais possuem sentidos que nós não possuímos, por exemplo, os morcegos com ecolocalização. Cada espécie percebe apenas aquilo que é necessário à sua sobrevivência. A sensação é uma abstração, não uma réplica do mundo real. É isso aí, pessoal. Muito obrigada por assistir.